Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver assistindo a gente vai começar a apresentação hoje da palestra MPOX, o que precisamos saber. Eu sou o professor Jorge Luiz Lima, sou coordenador desse programa, que se chama Espaço Aberto para a Saúde. O programa é um conjunto de ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação, e esse projeto ele já tem 15 anos na universidade, começou como projeto e hoje ele é um programa, ele conta com a participação de vocês. Esse tema foi um tema muito solicitado. A gente fez até uma enquete, né, em relação a qual animal que poderia ser o reservatório do vírus, aí depois eu vou falar sobre isso na apresentação. Eu queria começar conversando com vocês, falando sobre os dados do evento, agradecer aí ao pessoal que se inscreveu, participou das nossas atividades aqui, e tem muita gente, assim, de vários estados, né, isso é legal, porque mostra o quanto que nosso projeto está chegando em outros locais, né, fora aqui da nossa parte, da nossa região. Então, agradecer o pessoal do Rio, né, de Goiás, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Ceará, e as mais variadas cidades possíveis aí, dos cursos também diferentes, medicina, enfermagem principalmente. A gente teve também bastante gente da farmácia e outros que são da área técnica. Agradecer a presença de vocês e vou começar aqui colocando o slide para a gente iniciar a apresentação. Então, a gente teve aí o número de inscritos para esse evento, que era 50 vagas, a gente chegou a 70 e aumentamos um pouco mais. E depois, quem não conseguir assistir agora, pode assistir pelo nosso canal do YouTube, o vídeo vai estar disponível daqui a pouco para vocês. Como eu falei, estou um pouco rouco e se eu espirrar ou tossir durante a apresentação, perdão, mas é porque essa mudança de clima toda hora está afetando a gente. É um tema em voga, principalmente por causa da mídia que cria situações alarmantes para poder vender notícia, vender jornal, aí começam a aparecer fake news. Então, como teve muitas perguntas e interações sobre isso, eu decidi fazer a apresentação sobre esse assunto. Então, para quem não me conhece, como eu falei anteriormente, sou o professor Jorge Luiz Lima, estudo muito a parte de epidemiologia, vocês vão ver que vai ter muita coisa nos slides falando de epidemia, mas é importante também a gente falar de semiologia, né, dos aspectos técnicos, né, dos informes técnicos sobre essa doença. Então, os objetivos dessa discussão de hoje é a gente falar sobre a Mpox, né, que é uma modificação do nome, a gente vai falar também, discutir sobre os aspectos de emergência global em saúde pública e descrever as ações de prevenção e controle. Então, é importante a gente começar falando que a Mpox é uma doença zoonótica causada por vírus, e esse vírus é classificado pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus como pertencente à família de Poxviridae do gênero Orthopoxvirus. Né? Aí ele vem para a espécie, né? Ele é da espécie Monkeypox vírus, porque ele inicialmente era um vírus que ele estava na natureza e aí a gente tinha, né, foi identificado nos macacos, tanto que a gente vai ver que desde a década de 70 já existe disseminação, uma pandemia desse vírus na África. Então, essa família viral tem como material genético a dupla fita linear de DNA, que é uma característica importante para a gente lembrar, porque isso traz um pouco mais de conforto para a gente quando pensa em pandemia, né? Porque as pessoas começam a criar alarde, e não é uma pandemia ainda, e o vírus ele é muito mais estável por ele ser um DNA vírus. Ele não é um vírus RNA, como a gente estava acostumado a ouvir falar do coronavírus. Então, aqui vem mostrando uma imagem, né, do ortopoxvírus, né, no microscópio, e aqui mostrando a superfície, o corpo do vírus, envelope. É tipo ilustrativo de curiosidade. O que interessa para a gente mesmo são os outros dados que estão lá, né, mais adiante. Mas é importante mostrar. Então, aqui foi descoberto em 1958, pertencente a essa família, ortopoxvírus, os maiores, né, e mais resistentes vírus de DNA, então conhecidos. Então, veio o tamanho do vírus aqui comparado ao HIV, comparado ao SARS-CoV-2 e o poliovírus. Então, ele é um vírus RNA conhecido, descoberto desde a década de 50, final da década de 50, aqui mostrando o microscópio, o que a gente poderia ver, visualizar no microscópio. Essa imagem é muito interessante porque vem mostrando ali os animais, né, e tentando resumir o ciclo do vírus na natureza, ser uma doença zoonótica. E aí o principal reservatório são os roedores, né?
Lá na enquete que a gente fez com vocês, até o povo ficou um pouco na dúvida, né? Colocaram ali roedores 39% e morcego 35%. As pessoas ainda estão com morcego na cabeça desde do coronavírus. Então, o que acontece, né? O vírus, ele passa de animais para os seres humanos e também de contatos de um humano para o outro. Por isso que o nome monkeypox não é mais o correto, e sim falar mpox. Mas o M a gente sabe que é de monkey, né? Então, se é de macaco, então poderiam ter modificado, pegado algum nome que fosse diferente, que não tivesse tão relacionado, mas é legal deixar esse nome pela origem do vírus, né? De onde que ele veio e tal. Então, aqui vem observado o contato com presas contaminadas, né? Arranhões com garras contaminadas, consumo de carne contaminada, que é muito comum na África, a gente vai ver as gotículas respiratórias e fluidos e o contato com feridas ou erupções. Então, assim, entre as pessoas, ó, gotículas e fluidos, né? E contato com feridas e infecções. E entre os animais, arranhão, consumo da carne contaminada, e por aí vai. Importante lembrar também a terminologia, né? A mídia muitas vezes colocam várias notícias, um monte de coisa, e usam muito a palavra contaminada. Tipo, o que está contaminado são objetos, né, ou seres, ou partes, né, ou seres, não seres, mas partes que estão inanimadas, não têm vida. Então, garra, por exemplo, faz parte do ser vivo, mas a garra ela pode estar contaminada. Né, um consumo de uma carne contaminada, um objeto contaminado. O ser humano, ele é infectado. Então, assim, você vai ter infecção ou não. Então, todo mundo, toda hora falando, né, que pessoas estão contaminadas. Então, você virou um produto. Então, assim, usa uma terminologia um pouco incorreta na mídia. Então, o vírus foi nomeado primeiramente em 58, né, e isolado, ele descoberto em macacos laboratório. Tem duas cepas diferentes, uma da África Ocidental e outra da Bacia do Congo, na África. Historicamente, a cepa do Congo é mais virulenta, com a taxa de letalidade variando de 1 a 10%, enquanto a cepa da África Ocidental está associada à mortalidade geral e mais baixa, né? Uma mortalidade mais baixa, você vê que assim, de 1,4% a 3%. Então, tem dois tipos e eles chamam esses nomes de, quando dá origem, né, você tem o original e uma segregação chamada de clado, enquanto a gente falava no variante na Covid, né, só para lembrar. Então, aqui vocês vão ouvir muito o nome clado. Então, falando da epidemiologia, em países endêmicos, a erupção cutânea é semelhante à varíola. Né? Então, vários países da África vão ter as erupções, né, características muito similares à varíola clássica. No entanto, muitos casos, né, com sinais que são muito variados, eles não são sinais que você vai encontrar igualzinho em todas as pessoas. Então, cerca de 30% das pessoas, né, que se infectam não apresentam o resto cutâneo, né, e 11% não tem erupção cutânea, segundo a OMS. Então, o primeiro caso de mpox fora da África foi identificado em Londres, 5 de maio de 2022, com confirmação uma semana depois, um paciente que desenvolveu lesões de pele após voltar de uma viagem da Nigéria. Essa imagem aqui vem mostrando o rastro cutâneo, né, sistêmico, no corpo todo, e que essas cepas que estão circulando por agora, muitas pessoas não apresentam esse resto cutâneo. Vocês vão ver lá, quando a gente for falar de semiologia, que não vai aparecer isso aqui. Aqui vem mostrando os casos entre os animais, né, que são registrados. Aqui vem mostrando, por exemplo, a Costa do Marfim, Camarões, né, região central africana. E aqui vem mostrando os casos que foram avançando ao longo das décadas, né, como que isso foi se espalhando. Então, a característica principal, assim como o histórico, por exemplo, de outros vírus que vieram da natureza, veio pelo consumo de carne de caça e também contato com esses animais silvestres. Então, aí, falando para vocês sobre os clados. Então, o clado 1, né, que seria a cepa ou a variante, né, mas o nome correto para esse tipo de vírus é clado, ele é originado da África Ocidental, como a gente já falou, e ele gerou um surto na Europa em 2022, mas não causou uma pandemia. Esse clado 1, né, ele, variante da África Central, tem a mortalidade maior, de 10%. E ele vem afetando principalmente crianças. E o clado 1B, né, que ele já seria uma nova versão do clado 1, ela é mais virulenta, então ela tem mais poder de causar doença, mais poder também de causar morte. E ele surgiu na República Dominicana do Congo, em setembro de 2023, e foram registrados casos também em Ruanda, Uganda e Quênia. E aí a gente avança falando dos clados. O clado 1A, ele é responsável pela maioria das infecções no oeste da República Democrática do Congo, e
esse surto ele dura mais de uma década e se espalha pelo consumo de carne de animais selvagens, como eu falei antes, e esses animais estão infectados. Aqueles que adoecem, né, eles podem transmitir vírus para outras pessoas também, como a gente viu naquele ciclo. E as crianças, né, elas particularmente têm sofrido mais com isso na África. E o clado 2, ele é originado da África Central, né? Esse clado ele é mais grave, né? Mais transmissível e vem se espalhando, né? Tem se espalhado rapidamente pela África Central. O clado 2, ele atinge principalmente adultos e ele se espalhou em 2022. E aqui vem mostrando, né, o clado 2, o endêmico em países da África Ocidental, Nigéria, o clado 1 endêmico nos países da África Central, e aqui aquilo que eu estava falando para vocês. O clado 2, a gravidade geralmente leve a moderada, e enquanto que o clado 1 é geralmente moderada a severa a gravidade dos casos. E a transmissão maior no clado 1, enquanto que no clado 2 é um pouco menor. E a mortalidade, né, ela se mostra 10 vezes maior no clado 1. Aqui vem mostrando o ciclo, né, como que se dá toda a exposição e a infecção do ser humano. Então, o ser humano de contato com fluidos corporais com outros seres humanos, ele pode pegar. E de animais roedores primatas para outros, né, para outros animais e também para os seres humanos, por mordida, arranhões e consumo de carne. Aí vem um período de incubação de 5 a 21 dias, podendo variar isso, né, para mais ou para menos. O vírus se espalha no sistema linfático e naqueles casos clássicos, o que acontecia? As pessoas apareciam com muita íngua, né, muitos linfonodos, né, infartados. E muito, né, o pessoal comumente chama de íngua, os caroços no pescoço e tal. Então, os vírus se espalham na corrente sanguínea e afetam as glândulas do corpo que ajudam a combater essas infecções, né, que são esses linfonodos. E aí pode afetar baço e outros órgãos ali. Mas esses órgãos-alvo, né, eles se instalam, eles circulam, né, mais no corpo e pode levar a danos nesses órgãos, né. O olho, você pode até perder o olho, pele, fígado, sistema digestório e cérebro. Então, essas cicatrizes, por exemplo, na córnea, elas podem levar à cegueira, né? E sempre quando tem lesão no olho, é importante o acompanhamento do oftalmologista para ter o cuidado adequado, porque você pode perder o olho. Porque o olho, quando tem uma infecção grave, o sistema imune ele combate aquele órgão, né, o olho. Então, ele precisa, às vezes, ser retirado, porque senão o mesmo sistema imune que produz células de defesa para atacar células de um olho pode afetar o outro. Então, você tem que, às vezes, perder um olho para poder manter o outro. Isso é uma coisa interessante também. Eu nunca tinha ouvido falar, eu estudando sobre isso, mas não sobre esse assunto, eu acabei investigando um pouco mais sobre olho. Por isso que a medicina tem uma área separada só para a oftalmologia. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, até 30 de janeiro de 2024 foram registradas 5.333 notificações para mpox e dessas 11.212 foram confirmados, né? E 425 são classificados como prováveis. Então, de 1º de junho de 2022 a 30 de janeiro de 2024, que são mais recentes, o estado de São Paulo, por exemplo, aparece como o maior número de casos confirmados, com 4.356 casos, e seguido do Rio de Janeiro, com 1.610 casos. E aí, quando a gente começa a falar sobre os óbitos, né, a gente percebe que teve 16 óbitos de mpox no Brasil, sendo 5 deles no Rio de Janeiro, 4 em Minas Gerais, né, e, assim, os estados que tiveram mais casos, obviamente, vão ter mais óbitos, se não tiver o acesso ao serviço de saúde, né, no momento ideal. Mas aí, inicialmente, a primeira morte no Brasil foi em Minas, né, quando teve outro surto, quando teve os casos espalhando em 2022, e aí a gente percebe que continua avançando as infecções no Brasil. Não ao ponto de a gente ficar desesperado e achar que vai começar uma pandemia, até por causa das características do vírus, da forma de transmissão. Então, a idade média dessas pessoas infectadas foi de 31 anos, atingindo predominantemente sexo masculino, que vem mostrando algumas lesões. Eu evito falar toda hora, né? Eu nem falei ainda, mas as pessoas parecem muito com catapora. Inclusive, um dos casos, a UFRJ, em 2022, identificou que foi caso simultâneo, onde a pessoa teve catapora e também teve mpox, mas é muito confundido, né? Mas, na verdade, tem uma semiologia muito parecida, mas não são os mesmos vírus, né?
A mpox é considerada endêmica na África Central e África Ocidental desde a década de 70, como eu falei. E aqui vem mostrando a linha do tempo do que a gente fez no Brasil. Então, foi detectado o primeiro caso de mpox fora da região da África, em Londres, na Inglaterra, né, e depois a situação, né, no Brasil, em 2022 mesmo, no mesmo mês, foi criada uma sala de situação, e depois, no mês 6, foi detectado o primeiro caso de mpox em São Paulo. Depois, no mês 7 de 2022, a OMS declara, né, a emergência de saúde pública, né, pelo surto de mpox, e aí foi ativado no mês 7 de 2022 o Centro de Operações de Emergência para mpox no Brasil, e atualmente a OMS declara, né, em 2023, ela declarou o fim, né, da emergência de saúde pública. E agora a gente voltou com a emergência de saúde pública. E a resposta que o Brasil deu foi a criação do COI, né, o centro lá, que vai tentar organizar essas informações e gerenciar, trabalhando melhor para evitar que a doença se espalhe. Né? Então, com que medidas? A gente vai ver. Então, a portaria do Ministério da Saúde de 22 de agosto de 2022 estabelece obrigatoriamente a notificação imediata da mpox, né? Então, até 24 horas. Então, o sistema de vigilância em saúde aí funcionando muito bem, o nosso SINAM, que é uma das ferramentas que vão ajudar, como eu falei para vocês lá no Centro de Operações, né? Então, uma das coisas que o Centro de Operação faz é reunir essas informações e ver para onde, por exemplo, enviar a maior quantidade de vacinas, como orientar, né, fazer educação em saúde para aquela área. Então, o Centro de Operações de Emergência, né, o COI, ele tem como objetivo centralizar e coordenar as ações de resposta à situação epidemiológica da mpox aqui no Brasil. Então, o que é uma emergência de saúde pública, né, de importância internacional? Então, segundo a OMS, é um evento extraordinário que é determinado, né, por um risco à saúde pública, e esse risco, ele não está só ligado a um país, ele pode também ir além da fronteira daquele país. E, para isso, tem que ter uma resposta adequada, coordenada desses países. Né? Então, essa situação que a gente está vivendo agora, parecida com o de 2022, é grave, repentina, incomum e inesperada, por isso que é chamada de uma emergência em saúde pública internacional. Então, a gente precisa imediatamente ter ações. O Brasil já está começando a fazer, né, alguns movimentos, já não é de agora, mas só está, assim, novamente fazendo o COI, né, colocando o COI para funcionar de forma mais alerta. Então, por exemplo, o clado 1B, que é a nova ramificação da família mpox, está causando surtos, né, no leste da República Democrática do Congo e nos países vizinhos. E esse clado está se espalhando ao longo das rotas de transporte, né, com os motoristas que têm relações sexuais, sejam, né, com os trabalhadores do sexo. As pessoas infectadas também transmitem o vírus para as crianças, né, por meio do contato próximo, e acaba isso fazendo com que os países todos tenham que ter um alerta para dar mais atenção para esse tipo de sinal e sintoma. E aí, essa emergência global, continuando a falar dos clados, a gente tem o clado 2, que o surto de mpox se espalhou globalmente em 2022, com uma forte conexão com o sexo, afetando predominantemente comunidades gays, bissexuais, entre outros homens que fazem sexo com homem, que é a terminologia que o Ministério da Saúde Internacional usa. Então, 98,6% dos casos eram homens do Reino Unido, né, que foram afetados, além de seus contatos próximos. Então, esse surto ainda não acabou, né? Então, é interessante a gente pensar que os dados, né, no Brasil, ele não é ainda da cepa nova que surgiu. Né? Esse vírus que está causando a mpox no Brasil não é um vírus novo, que ele está causando problemas lá na África e que está chegando à Europa. Né? Que, por exemplo, a gente vê o Reino Unido mostrando que os casos confirmados, 3.952 casos, somando tudo, tá? Desde o 2022 até agora. E aí, essa emergência global, continuando a falar, né, como eu já tinha dito para vocês antes, embora o cenário regional mostre a necessidade de manter a vigilância de novos casos, que é o que todas as instituições aí responsáveis de saúde estão fazendo, né, o panorama atual não caracteriza nenhum surto. Então, a gente precisa pensar em interromper essa transmissão da doença entre as pessoas, né, com foco prioritário para aquelas que têm um alto risco de exposição. Então, aqui vem mostrando os dados de 2022, para vocês verem
como que foi, né, historicamente já existia a mpox e não tinha historicamente em vermelho. Então, você vê como que foi, né, os casos foram sendo levados para outros continentes. Então, isso é interessante. Então, só para a gente mostrar como a doença vem se distribuindo. Olhando essas imagens assim, fica todo mundo alerta, imaginando igual a Covid, né? Vai todo mundo morrer, vai ter um pânico internacional e tal. Mas isso aqui é só para mostrar que os casos saíram de um local e foram para outros. Até porque, se a gente pensar na África, tem muita informação subnotificada lá, né? Então, a gente não tem como, por exemplo, o tamanho dessas bolhas serem realmente reais ao que representam, né? A gente tem uma noção de como o vírus foi se espalhando pelo globo. Mas não significa que ele vai causar morte, doença em massa, né? Significa só que a gente tem uma informação de como que isso vem se distribuindo. Então, são várias imagens que elas mostram a mesma coisa, porque essa distribuição é de 2022. Já vou mostrar a distribuição mais atual. Então, a transmissão, né? Começando a falar, o último boletim da OMS, divulgado em 12 de agosto, traz os números da doença de janeiro de 2022 até 30 de junho de 2024. Então, foram confirmados 99.176 casos e 208 mortes durante o período, né? E o Brasil, ele foi reportado entre os 116 países, né? Então, isso é interessante. Só que aí vem a surpresa agora, né? Quando a gente observa, né, os casos pelo mundo, antes, o que era a Espanha era o segundo lugar, né, na última disseminação desse vírus, né, assim, mais forte, né, que foi aquele alerta de 2022. Agora a gente percebe que é o Brasil. Então, Estados Unidos, primeiro lugar, né, então maior quantidade de pessoas, o registro, né, dessas informações funciona de forma adequada, e em seguida o Brasil, Espanha, França, Colômbia, México. E aí aparece aqui, né, a República Democrática do Congo, lá embaixo, né, com asterisco, provavelmente explicando que poderia ter subnotificações, que esses casos a gente não consegue identificar muitas vezes se é ou não, por falta de recursos, né, como fazer, né, todos os testes adequados para confirmar. E aqui vem mostrando até esse ano, até junho de 2024. Então, aquilo que a gente viu, né, em texto, agora sendo mostrado na imagem. Então, aqui eu coloquei mais setas para mostrar que o vírus ele foi circulando, e isso naturalmente vai acontecer, isso é algo, né, inerente da natureza do vírus, e nós humanos que entramos em contato com diversos vírus. Então, aqui a gente vê no Congo, casos confirmados, né, 45, e mortes, duas mortes, né, assim, os dados atualizados desse ano. Casos confirmados na França, 4.272, 0 mortes. Né? Casos confirmados na Espanha, 8.084, 3 mortes. Somando lá, né, 2022 com os casos de agora. Brasil, 11.212 com 16 mortes. E, em primeiríssimo lugar, também por ter mais gente, né, a gente tem 33 mil casos dos Estados Unidos com 60 mortes. A transmissão, né, como eu já tinha falado anteriormente, mas agora explicando um pouco melhor. Beijos, abraços, relação sexual, com as secreções infectadas, inclusive o vírus ele foi perdendo sua característica de transmissão por via aérea e só por contato e fala, gotículas, e foi tendo mais a transmissão por contato. Então, beijo, abraço, relação sexual, ferido, contato com ferido e bolhas, compartilhamento de objetos, né, que esses objetos podem estar contaminados. E uma coisa que chama muita atenção é que se você pesquisa de laboratório, eu fui até buscar as fontes aqui, porque eu achei isso numa fonte do governo federal, mas eu não consegui encontrar do governo federal, no Distrito Federal, mas não consegui encontrar e achei um artigo falando sobre isso, que o vírus sobrevive até 90 horas em superfície. Então, se pegar uma parte da secreção ou das escamas, né, da ferida, deixar num objeto, e depois fizer o PCR, o vírus vai estar ali ativo até 90 horas de superfície. Então, eu achei uma coisa interessante, né? Porque geralmente as pessoas falam assim, é muito difícil você ter um contato, né? Mas depende, se tiver um grande poder de transmissibilidade, isso vai acontecer, né? E a gente
tem que pensar em algumas situações que têm a ver com a nossa cultura e a nossa forma de viver aqui no Brasil. Por exemplo, ônibus cheio, como que as pessoas lidam em ambiente muito lotado de gente, que tem alto fluxo de pessoas. Então, isso tudo é importante a gente pensar. Então, é recomendado que evite o contato com pessoas com diagnóstico positivo, né? E higienizar bem as mãos, não compartilhar alimentos ou objetos de uso pessoal, talheres, pratos, copos, toalhas, roupas de cama, né? Muitas pessoas esquecem, né, de pente, de cabelo. é. Agora, uma outra coisa também que é muito importante, as pessoas não falam, maçaneta, né? Então, isso tudo são locais que a gente às vezes não para pensar, mas que a gente põe a mão toda hora e depois põe a mão no rosto, se coça, não lava a mão, né? As pessoas não têm o hábito, por exemplo, de lavar as mãos antes de ir ao banheiro, só depois. Então, você, por exemplo, pode entrar em contato com vários fungos, vírus, bactérias e vai levar para uma área úmida, né, aquecida, que um meio de cultura perfeito para qualquer tipo de agente etiológico. Isso aí só para chamar a atenção, né? Então, os objetos, eles poderão ser reutilizados, mas se você higienizar, né, com detergente. Inclusive, tem alguns que falam até que é importante lavar com água quente, caso a sua máquina de lavar aqueça a água acima de 70 graus. Mas é importante higienizar as mãos, usar máscara, porque existe a transmissão também por via aérea, né? Mas não tanto quanto Covid, mas a pessoa falando, a gente consegue ver, às vezes, na luz, né, perdigotos, gotículas, então isso também transmite a doença. Tomar a vacina contra a varíola, que a gente vai ver que essa vacina, ela protege, né, uma imunidade cruzada, né? Porque não é o mesmo vírus, mas o vírus é muito parecido, e aí acaba fazendo essa proteção. O que acontece também com outras curiosidades. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que pessoas que, por exemplo, tomam BCG para evitar hanseníase, porque todas são micobactérias, então seria a mesma coisa aqui. Mas existem vacinas, né, que estão sendo feitas próprias para isso, e a gente vai falar daqui a pouco. Quais são os sinais e sintomas, né? Então, os principais: erupção na pele, temperatura corporal acima de 37,5 graus, dor no corpo, dor de cabeça e dor na garganta. O período febril tem duração de cerca de 5 dias. Então, essa febre reduz, as lesões na pele começam a aparecer. Aí lembra aquele slide lá do início que eu falei do resto cutâneo. Então, antigamente, né, na forma mais antiga, né, da varíola, e também dos inícios dos casos de mpox, né, década de 70, por aí vem do clado, né, do clado mais antigo, tinha esse resto cutâneo. E agora ele está diminuindo, ele está se tornando uma doença muito mais de contato. Então, é a mesma coisa que a pessoa falar assim, é relacionada a IST? Sim, é relacionada a IST, mas ela é naturalmente uma IST? Não. Ela vem se tornando e se adaptando, se tornar uma doença que passa por contato, né? Lembra que eu acabei de falar que a gente pode entrar em contato com a pessoa, abraçar, né, conversar e pegar. Agora, se a gente for parar para pensar, várias doenças que não são classificadas como IST são IST, bastante ser infecciosas, né? Porque até dengue tem caso registrado de você se infectar por via sexual. Então, é uma coisa que é bem complexa, mas chama a nossa atenção por ter contato, né? Que vem mostrando semiologia, erupções de lesões, linfonodos, né, inchados ou infartados, chamado de íngua, febre, dor de cabeça, dor no corpo, calafrio, fraqueza, e essas são as características. Se você parar para pensar, essa semiologia é muito parecida com qualquer virose, né, tirando essa parte da erupção cutânea, mas pode ser confundida com várias coisas. Então, por isso que tem que ligar o alerta, porque vê esse histórico, por onde a pessoa passou, se teve contato com outra pessoa suspeita, né, se teve contato com alguém que tinha lesão de pele, né, até falo para os meus alunos muito em atividade de educação e saúde nas escolas, o sexo no escurinho, né, que a pessoa não vê nada. Então, se tem uma lesão em algum lugar, você não sabe, se tem contato com alguma lesão com pus, com crosta, você não sabe, você não vê, porque é tudo no escuro. Então, acaba também se infectando. Aqui são os sinais e sintomas continuando, ó, tem uma lesão avermelhada, depois ela eleva, vira uma bolha,
é a presença de um líquido incolor, o tom fica mais amarelado, evolui para o processo de cicatrização, vira uma crosta, e essa crosta se descola, né, ela solta da pele, você vê que interessante, né, até isso, né, porque é um poder de transmissão da doença, né, vai soltar a casquinha, vai cair em algum lugar, e vai alguém lá, pode por acaso pegar a casquinha, ou sem perceber, passou um braço, encostou, tudo pode acontecer, porque toalha, uso de toalha, né? Você tá lá e você soltou uma casquinha na toalha, e outra pessoa vai lá e se seca. A gente viu ali, 90 horas. E até você podendo entrar em contato de novo com esse vírus em fomites, né? Em objetos contaminados. Então aqui vem mostrando mácula, pápula, vesícula, pústula e crosta. Né? Então, aqui, nessas imagens de baixo, você vê que tem algumas pessoas que têm lesões que aparecem na palma da mão, aqui no pescoço, na mão, outros não aparecem na mão. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. E aqui vem mostrando a bolha na parte quando fica, né, quando ela fica elevada e com pus, né, a secreção seropurulenta, e aqui vem avançando, ela vai, se eleva, né, depois ela começa a secar, depois ela vai e cai. Lembrando que só vai deixar de transmitir quando isso aqui virar uma cicatriz, quando não existir mais crosta, não existir mais, né, nada ali em cima que possa soltar. Então, isso é depois do período todo, né, da doença. Então, aqui vem mostrando, de novo, agora na pele mais clara, algumas pessoas elas podem ter essas marcas que elas vão ficar, né, depois como cicatriz, outras pessoas não. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Aqui mostrando, você vê, ó, já é outra semiologia, uma outra pessoa, você vê que o bordo da lesão ficou elevado, o meio completamente escuro. Aqui é um paciente do Peru, né, em Lima, no Peru. E aí, aquilo que eu falei para vocês, erupção no corpo, 100%. Febre, né, quase 95%, vamos colocar lá, dor de cabeça. Ó. Aí você vai vendo aqui da maior para o menor tipo de sinal, sintoma que a gente pode encontrar entre os pacientes. Né? Fonodo inchado, calafrio, vai diminuindo. Ó. Tem gente que apresenta dor de garganta, né, úlcera na boca, tosse, tem gente que tem conjuntivite, e outras pessoas não apresentam isso. Então, isso varia de pessoa para pessoa. E as perguntas mais comuns, né, que a gente observa na internet e nas redes sociais. Aí eu reuni todas aqui para vocês, de repente até já responde alguma coisa que vocês possam perguntar. Então, qual é o tempo dos sintomas? Então, as lesões da pele duram de 2 a 4 semanas. Então, os casos graves, né, são com mais frequência entre crianças e pessoas que têm imunossupressão, tem algum problema no sistema imune. Né, HIV, às vezes, quem tem câncer, quem tem algum problema de imunocomprometimento, pode acontecer com mais facilidade, né? Adquirir a doença com mais facilidade. Quando começa e quando para a transmissão da doença? Então, o período de transmissão ocorre desde o início dos sintomas até a cicatrização das crostas, né, que é o estágio final das lesões cutâneas. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, a pessoa está transmitindo. Né? Então, durante o período de incubação ou após a cicatrização das crostas, não há mais transmissão. Então, às vezes, enfim, você se infectou, você ainda não começou a desenvolver sintomas, você não está passando. Né? Mas depois que você teve todas as fases da doença, caiu nessas crostas, cicatrizou, aí você não está mais passando a doença também. Observando, né, os sinais e sintomas, você poderia muito bem, né, e deve orientar as pessoas a se isolarem. É o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, qual a aparência das lesões? A gente já viu aqui em vários slides, né? E as lesões de pele, elas são bem características, podem parecer com as manchas de catapora e de sífilis. Né? Então, muitas vezes as pessoas vão olhar assim, isso é catapora. Né? O diagnóstico deve ser laboratorial, porque é o PCR que vai dizer qual o vírus, e apenas a presença da lesão não permite um diagnóstico definitivo, tanto para você descartar, né, ou confirmar um caso. Ou seja, você só olhar a lesão não vai dizer se é mpox ou não, porque a gente acabou de ver que são muito parecidos os sinais e sintomas. Lembrando que o vírus da catapora, ele é lá da família da herpes, ele não tem relação com mpox, mas a semiologia é muito similar, muito parecida.
Então, essa parte assim, das aulas que vocês adoram, né, que eu acho impressionante. Quando a gente fala de coisas de promoção da saúde, educação em saúde, as pessoas elas gostam de ver isso, imagem com doença, então com lesão, aí todo mundo quer assistir. Então, as lesões que ficam para sempre, é uma pergunta que todo mundo faz. As cicatrizes, né, na área de hipocromia ou hipercromia, elas podem permanecer depois que as crostas caírem. Então, uma vez que essas crostas caem, a pessoa, só lembrando, ela não passa mais. Então, aqui no caso, não tem mais crosta, já está cicatrizado, então essa pessoa não está mais passando hemipóxia. As lesões provocam dor? Então, as erupções de inflamação na pele, a gente, por ela ser localizada, arde, queima, e além disso, a doença pode apresentar inicialmente uma dor muscular, né? Além daquela dor de cabeça e de garganta que a gente já falou. Quais são os locais mais comuns de aparecimento das lesões? Então, ela é uma doença que tem a característica, ou tinha inicialmente a característica, de aparecer lesões nas extremidades, braço, perna, né, cabeça. E aí o que aconteceu? Com o tempo, né, o vírus foi, né, se adaptando da forma de transmissão e tudo mais, e agora a gente observa muito em face, membros inferiores e principalmente aí nas regiões genitais. Então, também é possível tê-la dentro da boca e até mesmo ser confundidas com aftas, né? Então, aqui uma imagem mostrando que parece com uma afta. E, às vezes, a pessoa pode desenvolver só ali e não ter mais em outro lugar, né? Então, aquilo que eu estava falando, depende do sistema imune de cada um e a resposta do vírus, quer dizer, do corpo ao vírus de cada um. Então, a resposta de cada um é diferente. Então, tem gente que vai ter hipóxia, que vai apresentar lesões só na região genital. Tem gente que vai apresentar só um pouco na região genital, um pouco nos membros. Outros vão reagir de uma forma diferente, né? A como que vai cicatrizar aquilo ali. Pode ter cicatriz, ou não. Então, isso depende muito de cada pessoa. Importante nós aqui observar os sinais e sintomas, né? E saber orientar as pessoas sobre. Então, como é feito o tratamento? Então, não há um tratamento específico, né? O tratamento é sintomático e de suporte, né? Para poder evitar complicações e a prevenção de sequelas. Então, os pacientes devem receber bastante líquido, né, alimentos, manter seu estado nutricional adequado, manter as lesões sempre secas e limpas, e é importante que a pessoa não tente furar ou arrancar casca ou coçar. Isso talvez seja a parte mais difícil para quem já teve doença bolhosa. Então, existe aí alguns recursos que o pessoal utilizava, talco mentolado, né, tomar banho com sabonetes adequados para evitar infecção, e não cutucar, não mexer. Por isso, né? Por quê? Para poder evitar as complicações. Então, infecções bacterianas secundárias podem ocorrer, né, de mão suja, unha, então manter as unhas aparadas e tal. Pneumonia também pode ser uma complicação, encefalite nas crianças, cegueira, como eu expliquei para vocês, né, que pode afetar a córnea e afetar o olho, infertilidade, né, Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, ficou infértil por causa da varíola, deformidades e até mesmo morte, como a gente já sabe que é o pior dos casos. Então, qual é o grau da letalidade da doença, né? Então, como eu falei lá no início da apresentação, a gente tem, assim, circulando por aí, né? A OMS afirma que temos 3,6% dos casos conhecidos de mpox com o clado 1A, né, que levaram à morte em 2024. E a gente não tem dados concretos sobre o 1B, que é o que está agora, que decretou essa emergência em saúde pública, por ele já ter se adaptado e ter uma variação. Então, esse clado 1A, ele afeta principalmente as crianças, tem causado uma nova versão, né, que eu acabei de falar agora, que é o clado 1B, e ela é nova no mundo, que está provocando esse surto lá na África, que pode se espalhar, por isso a emergência em saúde pública. E o clado 2, principalmente adultos, né? A gente falou anteriormente que o 1, ele tem a mortalidade 10 vezes maior quando comparado ao clado 2. E o que fazer, né? Como procurar ajuda em casos de suspeita? Então, além das unidades, né, você pode ir nas unidades básicas de saúde, temos também as UPAs, então, que estão prontas para receber, né, os pacientes com suspeitas de mpox. Então, a unidade de saúde da família é a porta de entrada, a UPA é a unidade básica. E aqui talvez seja a parte mais interessante aí para todo mundo da área da saúde que trabalha diretamente com a clínica, que é o manejo no SUS. Inclusive aí eu pedi para a Larissa fixar e colocar lá o link das imagens
né, mais aterrorizantes que eu não posso colocar aqui porque o YouTube pode derrubar o vídeo. Então lá vocês vão ver lesões na região genital, como que se apresenta. Eu não quis botar aqui porque como a gente está gravando, depois vai para o YouTube e depois eu ponho na descrição do vídeo lá no YouTube também. Então o link ela vai colocar aí. Então assim manejo no SUS, né? Então tem um organograma, né, que a gente pegou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi adaptado do Ministério da Saúde. Então, só está mais bonitinho aqui. Então, vai ficar um pouquinho maior agora. Então, a gente tem, ó, paciente com lesões de pele e mucosa com aparecimento súbito. Né? Então, inicialmente, o que você vai fazer? Instituir a precaução de contato de gotículas. Então, você vai atender aquele paciente, automaticamente você já vai ter que estar lá, com óculos, máscara, né, gorro, todos os EPIs, porque você pode se infectar. E aí, você tem que avaliar a possibilidade de ST. Né? Lembra? Porque parece sífilis. Né? Então, fatores de risco para IST, que não só esses, tá? Não é só limitado, mas os principais, a idade abaixo de 30 anos, novas ou múltiplas parcerias sexuais, parceiros ou parceiras com ST, história prévia de presença de ST e uso irregular de preservativo. Né? É o que a gente sempre fala também quando a gente faz educação em saúde nas escolas. A gente, inclusive, usa, né, o nosso aplicativo Prev-ST, depois, Larissa, se puder, coloca aí também o link do Prev-ST, e lá a gente orienta sobre o uso adequado dos preservativos e tudo mais. Lembrando que o preservativo, nesse caso, não vai impedir a pessoa de pegar mpox. Né? Ela vai entrar em contato com a pele, com a lesão, e pode pegar sim, né? Um risco muito grande. Né? E aí, o uso incorreto do preservativo, principalmente relacionado aos homens, né, aos meninos, é que todas as imagens que você observa de uso de preservativo, está mostrando lá o cara pegando o preservativo no pênis e retirando, deslizando ao contrário. Isso é totalmente inadequado se você entrar em contatos fluidos corporais de outra pessoa. Então, o que acontece? O ideal seria você não entrar em contato com o preservativo na área que tocou a genitália de outra pessoa. Então, assim, precisa rever essas imagens, né? Inclusive, ainda falam para pegar e dar nozinho. Então, já era, você entrou em contato com um monte de coisa. Então, isso é uma coisa que as pessoas não param para pensar. Então, avaliar a possibilidade de ST. Então, apresenta a úlcera na região genital? Então, se não apresenta, vai oferecer teste rápido de ST. Apresenta úlcera na região genital? Realizar o manejo, né, sindrômico de úlcera genital. E oferecer testes também para IST. Pois, né, além desse teste, você também vai fazer, né, colher o histórico, né, você vai observar se aquela pessoa ela já tomou outros medicamentos para evitar outras ISTs. E aí a gente avança aqui para baixo. Então, se ela preenche os critérios para definição de caso suspeito de ou provável de mpox, ou seja, naquele histórico que você viu, se ela viajou, se entrou em contato com alguém que tem lesão, se alguém próximo dela ficou com lesão ou não, né? E aí, não. Então, manejar de acordo com a suspeita clínica. Agora, se ela apresenta, né, o critério, né, teve contato, teve sinais e sintomas, então tem que fazer a notificação imediatamente, 24 horas, como a gente falou, né, tem que entrar para o sistema de informação do SUS, informando a vigilância municipal estadual, solicitar exame laboratorial para poder confirmar, né, a pesquisa de mpox, e apresenta sinais de gravidade. Não apresenta sinal de gravidade, o tratamento é sintomático e isolamento domiciliar, né, e aí a gente vai falar daqui a pouco, que obviamente vai ter acompanhamento da atenção primária de saúde, mas se ela apresenta sinais de gravidade, aí vai encaminhar para o serviço de urgência e emergência para ver se vai ser hospitalizado ou não. E os sinais de gravidade, quais são, né? Então, estão aqui, ó. Sepse, erupção cutânea, né? Sepse é infecção generalizada, a pessoa já está imunocomprometida. Erupção cutânea, lesão extensa na mucosa oral, né? Limitando a alimentação, lesão extensa na mucosa retal, anal, evoluindo para o quadro hemorrágico, rebaixamento agudo do nível de consciência, dispneia, né, ter vários linfonodos na região cervical e com dificuldade para engolir, desidratação, lesões cutâneas, que podem corresponder a mais de 10% da pele, e aí a gente vê aqui o número de lesões. Então, 100 ou mais, né, para a população em geral, é considerado grave. Né, 25 ou mais, população vulnerável, então gestantes, imunossuprimidos, crianças menores de que 8 anos de idade.
Então, quais são as recomendações para a pessoa suspeita ou doente? Isolamento domiciliar, até liberação dos resultados laboratoriais. Caso o paciente saia de casa, deve usar máscara cirúrgica, ajustada à face, cobrindo nariz, boca e queixo. Deverá cobrir as lesões cutâneas o máximo possível com vestimenta avental, com mangas longas, lençol. Manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros, né, das pessoas, 1,5 m. E aqui a gente vem mostrando que as recomendações da Anvisa mostra que quando você usa o EPI de forma adequada, né, toda aquela proteção que eu falei para vocês, óculos, máscara adequada, que a gente vai falar, né, a N95, ou você ter o capote, né, colocado adequadamente, isso vai ter com que a probabilidade que você tenha uma infecção, seja o profissional de saúde ou seja o profissional de laboratório, é muito baixa. A probabilidade de se infectar, o impacto no número de casos é baixo e o risco geral também é baixo. Então, é importante a gente, como profissionais de saúde, sempre lembrar de usar adequadamente os EPIs. E aí entra aquela outra discussão que eu não quero entrar agora, que é falta de material, né, alguns problemas do sistema de saúde, que aí fica para outra discussão. Então, as recomendações, né, continuando. Então, quais são? Profissionais de saúde, precaução padrão de contato de gotículas. Precaução de contato e de gotículas, melhor dizendo, né, que são duas coisas. O que inclui o uso de proteção ocular, máscara cirúrgica, avental e luvas descartáveis. E durante a execução, né, de procedimentos que geram aerossóis, né, perdigoto, gotículas e tal, os profissionais de saúde devem adotar a máscara N95 ou PFF2, que é essa que tem aquele buraquinho ali para sair o ar, né, quando você expira. O isolamento e as precauções adicionais são baseadas na transmissão e devem continuar até a resolução da erupção vesicular, ou seja, você também vai avaliar, né, em que período que aquela pessoa está, quanto tempo começou a lesão, para poder ver se deve manter esse isolamento pelo tempo adequado, até que, como a gente já falou, que cicatrize. Aqui vem mostrando as coisas que a gente já falou, que é a precaução de contato, lavar as mãos, avental, luvas, isolamento. Né? Precaução padrão, lavar as mãos, luva, gorro, capote, óculos, né? Usar o descarpaque, né? Onde descartar adequadamente o que for utilizado. E as vacinas, né? Isso que eu falei lá, que não era nem para dizer que é uma palestra, né? Praticamente um curso. Então, atualmente, a vacina que foi desenvolvida para a Mpox, foi aprovada em 2019, ainda não está amplamente disponível, né? A OMS está aí coordenando o laboratório fabricante, né, tentando coordenar ali uma forma de acesso mais fácil à vacina, e como a infecção da varíola, né, símia, que coloca ali, né, que seria dos macacos, a gente não pode mais falar, é rara, a vacinação universal não é recomendada, porque, teoricamente, né, a varíola não teria sido erradicada. Então, pessoas que nasceram até a década de 70 ainda tinham duas marcas, uma em cada braço, né, contra BCG, né, BCG e a outra varíola. E aí, essa vacina confere uma proteção ainda de 80% a 85% contra a varíola, né, que é essa atual, a Mpox. Mas, assim, sendo minha opinião, né, aí já é minha opinião, não é literatura, mas se você se vacinou na década de 70, hoje a gente já está em 2024, e você não entrou em contato com o vírus esse tempo todo, o sistema imune ele não foi ligado, entre aspas, você corre um risco grande de ter infecção, né? Então, não é se garantir em uma vacina que você tomou, né, mais de 40 anos atrás. Mas a OMS está coordenando e a vacina para a varíola pode ser recomendada para profilaxia pós-exposição com contatos íntimos, né, levando-se em consideração o risco-benefício. Então, por exemplo, a pessoa entrou em contato com alguém e ela sabe ou desconfia que aquela pessoa tem Mpox, né? Olha que situação assim meio que, né? Mas também pode acontecer em laboratório, né, profissionais de saúde, não é só assim no meio comum. Ela pode ir até o sistema de saúde, e aí, se ela tiver 18 a 49 anos, ela pode tomar essa vacina de forma preventiva, avaliando o risco-benefício. E aí a gente tem duas vacinas. Tem essa vacina, Jynneos, eu não sei se é assim que fala, é utilizada no Brasil, 2 doses, intervalo de 4 semanas entre as doses, sendo indicada para pessoas acima de 18 anos. Essa vacina, ela tem menos contraindicação e ela tem menos
efeitos colaterais do que a outra vacina, que é uma vacina dos Estados Unidos. Então, eu já falei para vocês, a vacina ela tem uma reatividade cruzada, né? Você toma a vacina para varíola e aí ela acaba funcionando também para a varíola dos macacos. As vacinas da década de 80, né, até a década de 80, a gente confere essa proteção com as pessoas, né, que nasceram na década de 70, e aí em 80 muitas pessoas tinham as duas marquinhas, como eu falei antes. Mas ela parou de ser aplicada na década de 80, 1980. Então, o FMG está desenvolvendo, com o vírus semente dos Estados Unidos, uma vacina atenuada. Eu falei para vocês que essa vacina que tem no Brasil, ela tem menos efeitos colaterais e menos contraindicações. Ela é uma vacina dinamarquesa. Então, é para adultos, gestantes, serve para lactantes, HIV, né, essas de Neus. Nos Estados Unidos, é a CAN 2000. Então, tem várias contraindicações e efeitos colaterais. Então, por exemplo, ela não pode ser dada para quem tem imunossupressão, ela não pode ser dada para gestantes, ela pode provocar efeitos colaterais graves. Então, a estratégia que o Brasil adotou, assim como outros países, é o quê? Os grupos que são mais vulneráveis. Então, para vocês terem uma noção, dos 16 óbitos que ocorreram no Brasil, 15 eram pessoas que tinham HIV, que eram imunocomprometidas, e uma com câncer, que também estava imunocomprometida. Então, o Brasil aplicou, né, teve 49 mil doses, aplicou 29 mil doses, e os principais, né, que foram favorecidos foram profissionais de laboratório, pessoas portadoras de HIV e que tiveram contato com casos suspeitos. Questão de saúde pública, né? Por que a gente para pensar para emergência de saúde pública? Os surtos anteriores, até então, 10% das pessoas que adoeceram com mpox era do clado 1 morreram, né? As taxas de mortalidade envolvem mais do que o vírus em si. A gente sabe que precisa pensar em várias coisas, como desnutrição, o HIV não tratado, né? A pessoa que não sabe, às vezes, que é portadora do vírus, o sistema imunológico fraco das pessoas, desnutrição, falta de acesso aos cuidados hospitalares, isso tudo são fatores que a gente tem que pensar que eles vão impactar e elevar a taxa de mortalidade. A OMS afirma que 3,6% dos casos conhecidos de mpox, né, do clado 1A levaram à morte em 2024. E não há ainda um número, como eu falei para vocês, sobre esse novo clado, né? Essa nova, entre aspas, variante 1B. Que a gente tem que falar, é claro. Então, quais são as orientações para isolamento domiciliar? Permanecer em quarto individual, com a boa ventilação, a distância de 1,5 m, os ambientes comuns, como banheiro, cozinha, sala, devem estar bem ventilados com janelas abertas, apesar de que o ideal é a pessoa ficar no quarto dela, bem ventilado. Lavar as mãos várias vezes ao dia, com água, sabonete líquido, dando preferência à toalha de papel, porque é a toalha que você vai jogar fora e outra pessoa não vai entrar em contato. Evitar o uso de lente de contato, né, porque é a forma que você tem de se reinfectar ou colocar o vírus na lente. A gente poderia pensar a mesma coisa para a escova de dente, depois de um tempo que você utilizou durante aquele período da doença, jogar a escova de dente fora, né? Atualmente, a OMS recomenda o uso de preservativo por 12 semanas após a recuperação do paciente. Então, vai ficar aí 3 meses utilizando preservativo, porque os fluidos corporais podem transmitir ainda, né, a mpox. Em caso de gestação, então, a literatura mostra que ocorreu abortamento espontâneo no primeiro trimestre em 2 pacientes, sem testagem, né, dos produtos da concepção, né, do que saiu dela, né, e uma morte intrauterina de segundo trimestre com evidência clínica, histológica e laboratorial. A OMS reconhece a transmissão materna e fetal e a partir da passagem placentária, originando a doença congênita, e através de contágio no contato íntimo, né, após o parto. Então, isso gera uma complicação muito grande, né? Por quê? Porque a mãe quer amamentar, né? Então, o que a gente vai ver daqui a pouco, aqui no outro slide, o que fazer? Então, por exemplo, a mulher, ela chega, né, com suspeita de exposição ao vírus, né, sem quadro clínico. Então, ela deve testar, fazer o PCR para mpox, né, e o suave orofaríngeo, e deve considerar o teste de sangue, urina e fluido vaginal. E em gestante assintomática, né, pós a exposição, e aí ali em cima era suspeita, agora é pós-exposição, se considerou já a exposição. Então, se deu negativo, suspende a monitorização, né, não precisa mais refazer exame,
né, ficar observando temperatura e tudo mais. Mpox positivo, a isolamento domiciliar por 21 dias, sem visitas e orientar para automonitoração, né, que seria o quê? Temperatura, observar as lesões, tratar das lesões. É importante também fazer o telemonitoramento, né, a equipe de saúde acompanhar, ligando. Hoje em dia tem vários recursos, né, para a gente estar em contato, WhatsApp. Então, gestante com sinais e sintomas suspeitos de Mpox, agora a gestante ela já tem e ela está com sinais, né, suspeitos de Mpox. E aí o que acontece? Todo mundo olha ali, tem alguma coisa, né? Não significa que é Mpox, né? Mas pode ter lesão e tal. O que fazer? Então, negativo. Isolamento domiciliar, deu negativo. Isolamento domiciliar por 21 dias, sem visitas e orientar a automonitoração, temperatura e lesão cutânea. E descartar outras causas potenciais. Tapora, sífilis, outras doenças exantemáticas, né, que dão manchas na pele e tudo mais. Retestar se os sintomas forem persistentes. E a gente tem, nesse caso aqui, ela com sinais e sintomas suspeitos, mas que deu positivo. Aí deve levar em consideração o maior risco, indica-se a hospitalização em casos moderados, graves e críticos, né, como a gente viu naquela descrição anterior, porque a gestante ela é mais vulnerável. E continuando, né, o score de gravidade preconizado pelo OMS, como a gente já falou, no caso da grávida, né, a gestante, é considerado leve quando ela tem menos que 25 lesões na pele, moderada de 25 a 99 lesões na pele, grave de 200 a 250 lesões de pele, aí nesse caso aqui, ó, de moderada a grave, ela já teria que ser hospitalizada, e crítico acima de 250 lesões de pele. Então, o aleitamento deve ser analisado de acordo com o quadro clínico. Então, o que a literatura diz? Que o leite materno ele não contém, né, não foi identificado vírus no leite materno. Então, o que fazer? Então, deve ser avaliado, né, o médico, a equipe de saúde, na consulta de enfermagem, e assim vai observar. Tem 2, 3 lesões, vale a pena a mãe expor o filho e envolver essas lesões, botar máscara, botar um monte de coisa para amamentar? Né? Como isso pode ser feito? Poderia ser feito por uma bomba? Né? Ou vai esperar 21 dias para depois fazer o aleitamento? Então, isso tem que ser analisado caso a caso, porque como a gente viu, as lesões, elas, em cada ser, né, cada pessoa, ela vai ser diferente, como uma pessoa vai responder, né? O corpo dela vai responder ao vírus. Então, o que a gente viu, né? Que esse tipo de vírus é um vírus que ele é estável, ele não tem uma tendência de sofrer mutações muito grandes o tempo todo, igual o RNA vírus. A gente percebe que a emergência de saúde pública precisa de uma organização do sistema de saúde para atender esses casos e atender os vulneráveis de uma forma mais efetiva e mais emergencial, de uma forma rápida, né? A vacinação, a OMS está trabalhando isso, e o Brasil também tem feito, né, os grupos mais vulneráveis, que aí é uma forma de você tamponar aquela parte e evitar com que se espalhe e vire um surto. Então, assim, quando a gente vê as notícias, parece que já é uma pandemia, nem surto é. Então, assim, as pessoas têm que mais prestar atenção nos comportamentos que ela tem, né, de contato com outras pessoas, e pensar nos ambientes onde teriam muitas pessoas aglomeradas que poderiam se encostar e se tocar. Que shows, né, no geral, banheiros públicos que são de alta rotatividade, ônibus, né, transporte público, então essas coisas todas onde as pessoas se encostam muito e seria uma forma de transmissão fácil. Mas lembrando que, do jeito que a gente fala assim, parece que tem um monte de gente na rua com Mpox, né? Igual era a Covid. Não tem. Então, essa que é a grande questão. Então, a gente tem que levar o olhar para onde? Para os grupos mais vulneráveis e pensar na prevenção e controle. E o sistema de informação em saúde trabalhando muito bem, né? Que é para poder saber onde esses casos estão aparecendo, para poder a gente conseguir dar a resposta adequada para aquela região. Então, por exemplo, os dados do DataSUS, eles podem mostrar isso, por isso que a gente teve essas informações hoje aqui, né? De São Paulo, do Rio, do número de mortes. E aí, aproveita que fazer a propaganda no nosso canal lá, né? Se inscreva no nosso canal, Espaço Aberto para a Saúde UF. Ele já tem aí 3,96 mil inscritos, ele é um canal desde 2016. Nosso canal não é monetizado, não temos dinheiro, não fazemos nada por dinheiro, a gente quer divulgar o conhecimento científico e a participação de vocês. Então, se vocês puderem ajudar, a gente vai ficar muito feliz. Deixo aqui algumas referências, que são milhares, mas assim, as principais eu coloquei. E
E aqui ao fim eu faço, né, o convite lá para vocês seguirem no Instagram também, onde a gente posta todas as coisas. A lista de presença deve ter passado aí. E a gente vai ter um evento de saúde da criança e do adolescente, também convidando vocês para participar. Esse evento tem vários doutores aí, professores da área de saúde da criança e do adolescente. Vai ter apresentação de trabalho, né, vai ter premiação dos melhores trabalhos apresentados. A gente vai emitir os certificados, como sempre, e vai ser publicado todos os resumos em anais de evento na página do evento. Então, está na nossa descrição na bio também. E não esqueça aí de depois vocês seguirem a gente lá no canal. Agradeço a presença de vocês e o Penso, o nosso projeto de ensino que faz parte do Espaço Aberto, onde vocês estão participando hoje. Caso tenham dúvidas, depois é só deixar lá nos comentários do vídeo, aí a gente vai e responde vocês, tá? Muito obrigado, então, pessoal. Boa noite e a gente vai se falando.